first round. I think you gotta give this guy a pretty big fight now. A gente acabou de se conhecer, mas vi que vocês são pessoas muito calmas, né? Às vezes você imagina algumas coisas, né? E graças a eu fiquei mais tranquilo também, porque vai que eu faço uma pergunta errada, eu sei que não vou sair apanhando aqui, né? A gente fica meio... A categoria do Vitor, 120 quilos. Já pensou você entrar num ringue sabendo que tem outra pessoa de 120 quilos querendo bater em você? Então, são coisas assim que a gente vai se surpreendendo. E a gente queria conhecer mais, bater um papo, entender melhor como que é essa vida de vocês, como que é ser um lutador, o que a luta traz para a vida das pessoas, como que isso se torna, né? Pode ser aplicável às virtudes da luta nas nossas vidas. E acho que a gente pode começar com uma pergunta bem simples, né? Quem são vocês? Da onde vocês vêm? O que vocês fazem? Como que é o dia a dia de vocês? E aí vocês se apresentarem assim, né? Acho que é o melhor jeito de começar para o pessoal ir conhecendo vocês aqui. Pode ser? Bom dia a todos. Grande e imenso prazer estar aqui fazendo parte dessa edição do PBcast, né, esse encontro maravilhoso. Cara, eu sou de Francisco Beltrão, interior do Paraná. Tive o meu primeiro contato com arte marcial com 9 anos de idade. Então, jamais pensei na minha vida que ia, né, viver do esporte, mas sempre digo que Deus preparou algo maravilhoso na minha vida e me fez fazer daquilo que eu só brincava, que não era algo que eu queria como meio de vida, e me fez hoje sendo uma grande motivação para as pessoas da minha comunidade, para a minha própria família. Fiz a minha família através do esporte, né? Conheci minha esposa dentro de uma academia, né? Tenho dois filhos, Joaquim e Maria, então só tenho a agradecer mesmo, né, a tudo aquilo que o esporte me propôs, né? Me tornei profissional já com 21 anos de idade, hoje estou com 38, tenho 40 lutas profissionais de MMA, já fazem 10 anos, mais de 10 anos que eu sou lutador do UFC, e estou indo numa trajetória, tive uma das maiores sequências de vitórias dentro do UFC entre os brasileiros, na minha categoria, sou lutador meio médio até 77 quilos, não igual o Vitor 120, porque ele era 9'3", daí ficou preguiçoso de fazer dieta e subiu de categoria. Mas, então, basicamente, a minha vida, né, ela é toda envolvida com o esporte, né? Fui criado no interior de Francisco Beltrão, meus pais são agricultores, né, e tive essa grande inspiração de estar procurando esporte através do Van Damme, do filme do Van Damme, do filme do Bruce Lee, né? Era o que a gente se motivava na época. E foi aí que houve a curiosidade, né, de estar fazendo parte do esporte, e hoje chegar num nível tão grande, né, e poder levar o nome da minha cidade, o nome da minha primeira arte marcial, que é a capoeira, né? Por isso Eliseu Capoeira. Então, cara, para mim é uma honra poder motivar um pouco as pessoas. Já estou indo para essa fase de aposentadoria, né? 38 para 39 anos, tenho mais 2 anos aí como profissional, pelo menos é isso que eu me programei, e espero ainda estar fazendo uma bela carreira, uma bela campanha nesse tempo ainda que me resta como profissional. Salva de palmas para o Vitor. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, sou o Vitor Petrino. Hoje cabuloso. Hoje atleta do UFC também. Treino junto com o Eliseu na Semi System. Eu sou mineiro de Santa Luzia. Iniciei nas... Tem algum mineiro aí também? Minerada tá forte. Então, iniciei nos esportes de combate, nas artes marciais, aos 14 anos. E nessa época que eu recebi o meu primeiro chamado, que eu me identifiquei com o esporte realmente. Eu vi que eu realmente gostava daquilo, me sentia bem fazendo aquilo.
Mas aos 18 anos eu aceitei o chamado de realmente me dedicar ao esporte, de me tornar um atleta. Porque até então você é criança, tudo é hobby, tudo é brincadeira e tudo mais, mas tinha aquele momento da virada de chave. Minha mãe é professora, meu pai é mecânico, e foi bem nessa fase dos 8 anos, que é aquele negócio, o que você vai fazer da sua vida? E eu decidi que eu queria aquilo para mim. Então eu fiz todos os meios que eu podia para poder buscar do esporte algo para ser, como posso explicar, para ser o meu ganha-pão, para eu ganhar a vida com isso. Foi então que eu conheci o MMA profissional, vim para Curitiba, comecei a treinar, e aqui, na minha cabeça, o máximo que eu conseguiria chegar era ganhar uma graduação, uma faixa preta, alguma coisa, e estar treinando com grandes atletas, igual quando cheguei ao Eliseu, eu já era atleta do UFC. A minha meta era simplesmente aperfeiçoar o meu nível técnico e voltar para Minas Gerais e abrir uma academia. Mas eu acredito que Deus prepara coisas que a gente nem imagina onde pode chegar. E logo na minha estreia, foi uma estreia muito boa, estreiei com um cara muito experiente na época, e já fui cogitado para entrar no UFC. Então você imagina um cara de Santa Luzia, um estado que não tem cultura nenhuma do esporte de combate. A gente se fala mal em futebol, são 2 times, Cruzeiro e Atlético. E a gente sair de Santa Rita, que é outra cidade que não tem poucos atletas de outros esportes, de luta então nem se fala, nem existe, para hoje estar no maior evento de MMA do planeta, que é o UFC. Então você vê, por mais que a gente planeja coisas grandes, eu acho que Deus tem coisas bem maiores para você. E hoje eu fiz minha 9ª luta no UFC hoje. Eu era um cara que, entrei em 3 anos, eu era tido como prospecto, eu já estou me sentindo quase que velho de casa, já são 10 lutas, né? Não tanto igual o Eliseu, que é, uma relíquia ali dentro, brincadeira. Mas é isso. Então, esse sou eu. É uma honra muito grande estar aqui com vocês no PBcast. E é isso. Que a gente faça o maior proveito desse podcast nosso aqui. Legal. Eliseu, conversando com vocês ali fora, percebi que você tem bastante conhecimento do campo, né? Falou de plantação, falou do gado, falou dessa coisa toda. E como daí você se apresentando agora disse, né, que começou por um hobby, criança, aquela brincadeira toda. Mas quando que você pensou assim, eu posso transformar isso em uma profissão, eu posso me tornar um lutador profissional? Como que é essa virada de chave, né? Eu vou sair do campo e vou entrar no ringue, o esporte para mim foi uma oportunidade, foi algo que eu sou do interior, né? Na época, voltando lá atrás, meu pai e minha mãe se separaram muito cedo, então a minha mãe acabou indo para a cidade, em Francisco Beltrão, meu pai manteve no campo. Fui morar com a minha mãe, mas não me adaptei muito bem, então acabei voltando a morar com meu pai, isso já com 9 anos. Tinha muita dificuldade de aprendizado também, então não era fácil. Você tem uma ideia, com 9 anos de idade eu não sabia ler, então tinha uma grande dificuldade com o aprendizado pela forma como me ensinavam. Não que tinha algum problema com aprender, mas a forma com que me passavam era difícil, né? Eu não conseguia entender. Então, quando eu fui morar com meu pai, a minha madrasta, a Salete, ela que foi a minha tutora, que me ensinou, que me deu um caminho, que me ensinou a compreender as coisas, né, de uma forma que eu conseguisse absorver. E meu pai sempre foi muito rígido, minha mãe também sempre foram muito rígidas, não eram pessoas fáceis, né, pela cultura, né? Hoje eu tenho 38, vou fazer 39 anos, então ainda eu peguei muito essa transição, né, de ter pais que realmente não era fácil, qualquer coisa a chinela cantava mesmo. Então a minha mãe, a minha madrasta, ela soube me dar esse conhecimento e tal. E a minha infância foi basicamente trabalhar no sítio. Meu pai na época era suinocultor, então trabalhava com a parte de suinocultura, tinha plantação, trabalhava também com pecuária, mas o forte mesmo era a plantação e a suinocultura. Então meus afazeres era
era acordar cedo, 5 horas, 5:30 da manhã tinha que estar acordado, fazia o trabalho, fazia o dever de casa, meio-dia pegava o ônibus, ia para o colégio, voltava, no outro dia, à tarde, terminava, vinha, fazia todos os afazeres, fazia os deveres de casa, dormia, no outro dia todo o processo. Então minha infância basicamente era isso, tinha pouco tempo para poder jogar bola, né, como uma criança normal. Mas onde eu pegava o ônibus para voltar para o colégio, abriu uma academia. E como eu disse, eu sempre fui um cara que gostava muito de assistir filme e tal, então sempre fui o fã do Van Damme, gostava de kimono. Mas abriu uma academia de capoeira, né? Não era o que eu queria, mas era o que tinha para a época, né? E aí pedi para o meu pai, e por eu ser um filho sempre muito bem requisitado, fazendo os afazeres tudo certinho, de forma que ele falou, não, vamos te matricular então, e você vai treinar. E eu tive aquela impressão da capoeira, não era o que eu queria, né? O pessoal tudo, musicalidade, não usava kimono e tal, mas de alguma forma acabei me adaptando e gostei, né, do esporte. E foi aí que começou a história. Só que pela dificuldade do treinamento, de ter que voltar para casa, eu não tinha uma condução para voltar, eu só conseguia a condução para vir. Então era 12 quilômetros para poder voltar para o sítio. Então eu acabei abandonando. E aí eu tive contato novamente com a arte marcial no meu colégio, que abriu um projeto. E aí foi um projeto de karatê. E era o que eu queria. Só que eu fiz ali 1 mês e 2 e não me adaptei, porque já estava acostumado com toda aquela musicalidade. O pessoal é um pouco diferente, a disciplina é um pouquinho diferente pouquinho não, né? Muito diferente da capoeira pro karatê. E então eu fiz pouco tempo e não me adaptei. Mas logo em seguida abriu daí um projeto de capoeira também no colégio e eu prossegui. E eu só fui ter contato novamente com outra arte marcial com 18 para 19 anos, com o jiu-jitsu. Aí eu fiz um tempo de jiu-jitsu, logo em seguida comecei a treinar o Muay Thai também na minha cidade. Porque cidade do interior é meio difícil ter essas coisas, né? Pelo menos na época, né? Hoje a informação vem mais rápido pela internet e também pela oportunidade, projetos em cima do esporte. Então, hoje é bem mais acessível. E na época era um pouco difícil, porém abriu um centro de detenção na época lá e trouxe muitas pessoas de fora, pessoal da carceragem para trabalhar. E veio um professor de Muay Thai na época, então ele acabou apresentando para a gente contatos, né, de luta. E foi aí que eu comecei a competir. Né? Comecei a ir bem, vi que eu gostava. E aí eu recebi oportunidades para sair da minha cidade, para estar podendo treinar e seguir, né, de repente aí uma oportunidade de viver do esporte. Mas eu não tinha isso em mente. Né? Meu pai tinha sido preso, eu estava mais ou menos com 12 para 13 anos, ficou bastante tempo preso. E quando ele voltou, que ele foi solto, a gente acabou que não se adaptou. Então eu tive, através do esporte, uma oportunidade de mudar de vida, de sair da minha cidade, para poder estar fazendo aquilo que pudesse me levar no nível, onde pudesse ter um conforto e tal. E eu recebi essa proposta de uma academia como algo para estar construindo isso. E fui. Aí fui para Cascavel, morei uma época, já tinha ido treinar, já ia treinar de Francisco Beltrão na época em Curitiba, fazer uns treinos em Curitiba, em Ponta Grossa, em Guarapuava. Tive muito contato com o pessoal da luta. E logo em seguida conheci o Cristiano Marcelo, né, que inclusive já teve aqui no PBcast, isso em 2010, e ele abriu a porta da academia para eu poder fazer parte do plantel lá. E com oportunidades. Já era um cara que eu acompanhava a trajetória dele como técnico, como atleta. Né? Foi técnico de grandes nomes na época, que são até hoje, Anderson Silva, Vanderlei, Shogun, Maurício. Né? O próprio Rafael Cordeiro, que é um dos maiores técnicos hoje que o mundo tem, né? Que foi treinador aí do Mike Tyson. Então, cara, ele abriu a porta da academia para mim. Eu fui fazer uma semana de teste lá. Ele gostou e falou, quando você quiser vir morar para cá, a porta da academia vai estar aberta para você. Não pensei 2 vezes. Peguei minhas coisas, estava em Cascavel, deixei umas coisas em Francisco Beltrão
e vim para cá. E estamos aí até hoje. E quando eu cheguei na CM System, eu já tinha 6 lutas, né? 6 para 7 lutas, eram 6 ou 7 lutas profissionais. E aí fui fazendo lutas que ele foi arrumando para mim até eu chegar no Jungle Fight, né? Que o Jungle Fight na época era considerado como se fosse uma Libertadores assim do MMA, do futebol. Então fui campeão do evento e recebi a oportunidade de estar indo fazer uma luta como reserva no Rio de Janeiro, isso em 2015, né? Numa luta que tinha do Eric contra o Kochek. O americano não estava conseguindo tirar o visto de trabalho, eu ia fazer a minha terceira defesa de cinturão no Jungle Fight. E na época existia 2 formas de você entrar no UFC, ou você entrava pelo TUF, né? Ou entrava por algum evento que era ligado ao UFC. Na época, o Jungle Fight tinha esse canal muito forte. E como eu era atleta do Jungle e estava vindo de uma boa campanha, né? Me convidaram para fazer essa reserva. E eu acabei não fazendo a luta, mas firmei um contrato com o UFC. Né? Isso em 2015, março de 2015, e estamos aí até hoje. Fui um dos melhores atletas da minha categoria. Não tive a oportunidade do cinturão, mas fiz o meu trabalho. Foi coisas que não estão nas nossas mãos, né? Mas, de alguma forma, ainda estamos representando, né, muito bem aí o nosso Brasil. E, cara, as coisas foram construindo, né? Antes disso, né? De algo que eu fazia por hobby, mas que por uma dificuldade que eu tive de família e por adaptação, que é uma história muito longa, se for contar aqui a gente tem bastante conteúdo, mas que eu vi uma forma de autossuperação, né? Que eu costumo ver 3 tipos de lutadores, né? O que vai buscar o reconhecimento, o que faz por dinheiro e aquele que se supera. E no meu caso foi aquele que se supera, que é a pequena porcentagem, né, de lutadores. Que normalmente você vê muitos lutadores, 90% dos lutadores são aqueles que querem o reconhecimento, que querem que as pessoas que querem ter a fama, né, que querem, obviamente, ganhar em cima disso, mas esse é o principal foco. E aí o cara que luta por dinheiro, que na minha opinião é o cara que mais se diverte, porque ele está lá, ele vai ganhar, se ele ganha ou perde, não importa, o dinheiro vai estar lá. Né? E o que tem a autossuperação, que é um cara que vem de um lugar onde não tem oportunidades, que ele é o mais franzino, que ele é o mais fraco, e ele tem que se superar. Então ele busca todo dia uma forma de melhorar. Né? E é nessa parte onde eu me encaixei, que eu tive que buscar a minha oportunidade, fazer a minha oportunidade, e nunca foi assim por consequência material, de dinheiro ou outra coisa, e sim de estar elevando o meu nível de espírito, meu nível como pessoa, né? E tudo que veio atrás disso foi a consequência de um trabalho onde eu acreditei, né? Fui atrás da minha oportunidade e fiz por onde. E sou grato, né, por isso, porque tudo que me aconteceu na minha vida, né, foi algo que eu coloquei como objetivo, sonhei, objetivei, né, e as coisas aconteceram. Legal. Você falou algo ali que acho que gera uma curiosidade, talvez o Vitor possa responder isso para a gente. Você falou que veio de um tipo de campeonato, de um tipo de lutas ali do Jungle, né? E depois você firmou um contrato com o UFC, essas coisas. O que é o UFC, Vitor? E como que você... Quem é que é convidado? Como que entra? O que acontece? Você pode falar um pouco desse mundo aí pra gente? Sim, o UFC hoje é o maior evento de MMA do planeta. Tendo o segundo maior, uma distância muito longa do UFC ainda. Você vê como que o UFC tem disparidade de outros eventos. Então, para chegar no UFC, é uma parada muito complicada. Porque você vê quantos atletas existem no planeta, né, Eliseu? Quantos atletas existem e quantos fazem parte do UFC. É realmente uma porcentagem muito pouca. É realmente um grupo muito seleto. Na época do Eliseu, para entrar no UFC, você precisava ser campeão de um evento que te dava essa projeção para o UFC, ou você fazia o TUF. O TUF é o The Ultimate Fighters. É tipo um Big Brother do UFC. E quem ganha esse Big Brother consegue o contrato com o UFC. Hoje a gente tem outras oportunidades, igual no meu caso. No meu caso, eu entrei pelo Contender Series. Hoje você consegue, sendo campeão de um evento,
participando do TUF, você ter um contato forte ou participar do Contender Series. O Contender Series é uma seletiva para os prospectos. São os atletas que estão em evidências, os atletas novos, com um cartel bom. O que é o cartel? São quantas vitórias e derrotas você tem. O que seria um cartel bom? Você tem mais vitórias do que derrotas. De preferência, nenhuma derrota, né? E como funciona o Contender? É simplesmente você lutando com uma pessoa em um local sem público nenhum. O seu público é apenas o Dana White, que é o dono do evento, e os 2 matchmakers, que são os caras que fazem o casamento das lutas. Então a gente até brinca, é a entrevista de emprego mais difícil do planeta. Porque você imagina, você disputar uma vaga com o seu concorrente, sendo o único jurado, o seu chefe ali. E vai ser na porrada literalmente, né? Então... E às vezes nem sempre você ganhando, você vai conseguir o contrato. Você tem que entregar uma boa luta. E também não quer dizer que se você perder, você não vai conseguir o contrato. Porque se você entregar uma boa luta, tanto você quanto o seu adversário, independente do resultado, os 2 podem levar o contrato. Então, é uma competição uma experiência muito bacana, porque os 2 atletas se preparam para dar o seu melhor ali. E sabem que independente do resultado, um ou outro vai perder, isso é fato. Mas se os 2 fizerem uma grande luta, os 2 podem conseguir o contrato, né? Legal, então é uma entrevista de emprego para entrar no UFC. Eu acho que é uma curiosidade que a gente tem, não é? Porque a gente fica olhando, quem que chega lá, como que funciona. E esse mundo, assim, a gente não conhece no dia a dia, né? Então, poder ter uma entrevista de emprego dessa é um privilégio também. Quando você passou pelo Contend, você falou, né? Quantas lutas você tinha? Quantas vitórias você tinha? Qual que era o teu cartel ali? Então, vou te falar um pouco de como foi a minha luta do Contender, que foi uma história bem interessante. Quando eu fiz a minha estreia pela CM, minha estreia na minha profissional, que eu já tinha uma carreira no amador, mas eu fui estreando no profissional na CM System. Eu lutei contra um cara que era 5-0. O que é um cara 5-0? É um cara que tem 5 vitórias e nenhuma derrota. Eu falei com o Cristiano, Cristiano, o cara nunca perdeu. Profissional. É a minha estreia no profissional, né? Pô, você acha que vai dar certo isso? As contas não fecham. Eu falei assim, não, cara. Mas também se ganha... Foi isso mesmo. Eu falei assim, cara, eu te vi treinando, eu vi o seu potencial, eu vi os caras que meu adversário lutou. Ele nunca lutou com um cara como você. Então, pô, aceita essa luta e tudo mais. Foi lá em Caraguatatuba, São Paulo, 2019. Eu nocauteei esse cara em 25 segundos de luta. Então, começou a luta, primeiro golpe pegou e já apagou. Então, foi tipo assim, foi uma experiência bacana, porque na mesma hora, como era um cara... Foi pra entrar reinando, foi pra começar... Foi bom e foi ruim, porque o pessoal ficou imaginando. Imagina o cara na estreia, já ganhou de um cara que era 5-0, depois disso, pra arrumar a luta, foi uma luta. Ninguém queria, ninguém queria. E, pô, e era um cara muito bom. É um cara que já estava cogitado para ir pro Contender nessa época. Então, adiantou muito meus passos, mas atrasou em outros também. No sentido de conseguir arrumar lutas foi um pouco complicado, mas ajudou no sentido de visibilidade. Eu ganhei uma visibilidade muito grande na época. Aí eu fiz outras lutas e tudo mais e tal. Aí até que eu cheguei a fazer um cartel de 6-0. 6 vitórias e nenhuma derrota. Aí eu fui chamado pro Contender. Quem foi o meu adversário? O cara da estreia. Que também, a única derrota da carreira dele até então tinha sido pra mim. Fizeram de propósito isso. É porque o UFC gosta da história, né? Gosta isso. É que o UFC gosta daquela rinchazinha ali, torna a coisa mais interessante. Acabou que, pô, ele conseguiu outras 3 vitórias, foi campeão do LFA e conseguiu a vaga pro Contender também. Aí você imagina, depois de tantos anos, rever o mesmo cara que eu lutei na estreia. A única derrota do cara, minha estreia, agora disputando uma vaga no maior evento de MMA do planeta. Pô, a gente conseguiu a melhor luta da noite, mas eu nocauteei ele de novo. Boa. Mas, pô, foi
Foi uma das melhores lutas da noite, eu agradeço muito por ele. A gente treinou bastante para essa luta, a gente entregou um resultado absurdo, que o Contender tinha vindo de lutas mornas, né, na semana anterior, e na minha semana, todo mundo queria entregar um grande show. Então a gente já sabia que tinha que fazer uma grande luta para conseguir o contrato dessa vez. Eu consegui, ele conseguiu no outro ano, né? Depois eu consegui fazer como pode dizer, ele fez o mesmo percurso, ele perdeu de mim, fez mais algumas lutas, entrou no Contender novamente, nocauteou e ganhou. Então, até então, as únicas derrotas que ele tinha era para mim, né? Mas essa experiência do Contender foi uma experiência muito diferente das demais. Por quê? Sempre que você vai lutar, você tem aquela emoção do público gritando, o pessoal falando seu nome, às vezes torcendo a favor, torcendo contra. Então você vai com aquela adrenalina. E no Contender é aquele silêncio. E você está no vestiário e tem as lutas que vão acontecendo antes da sua. Aí você imagina aquele silêncio ali, do nada você escuta só uns estralos, que é os golpes encaixando, você fala assim, puta merda. Daqui a pouco é minha vez, não é possível. E muita coisa passa pela cabeça nesse momento, mas você começa a se questionar, será que eu treinei bastante? Será que isso aqui realmente é pra mim? Eu acho que eu tô no lugar errado, não é possível e tudo mais. Mas quando você chama seu nome, você pisa ali, começa a pegar o corredor, aí você fica assim, não, eu nasci para isso, eu quero isso, ninguém quer isso mais do que eu. E como já não tem barulho nenhum, parece que seus pensamentos falam no volume máximo ali, né? Então, eu tenho muito a agradecer ao UFC por essa experiência, porque depois disso, eu acho que tudo que eu passei no UFC depois disso foi bem tranquilo, né? Que é interessante para nós conhecermos. E uma das coisas que eu percebo, e como o PBcast é um podcast para empresários e tal, acho que a gente podia entrar por ali. A vida do lutador profissional é ganhar financeiramente o prêmio da luta. Então você precisa e depende de alguém arranjar uma luta para você poder ter a luta e ganhar o seu dinheiro. Se não conseguir naquele ano uma luta, não ganha. Você tendo um contrato com a organização é mais fácil, porque você tem a certeza que você pode pedir uma luta. Mas o lutador é como se fosse uma empresa. A gente, a empresa, e o UFC é outra empresa que contrata a gente. Então a gente é como se fosse um prestador de serviço. Só que a gente, como prestador de serviço, a gente tem que contratar toda a nossa equipe. O que seria? Exemplo, o UFC me contratou. Eu tenho que apresentar a luta. Então, nisso, toda a minha equipe é por minha conta. Eu tenho que arrumar meus treinadores, meus médicos, o empresário, tudo mais. E o pessoal depende do salário, do quanto eu vou ganhar também, porque tudo é porcentagem. Então, todo mundo trabalha em conjunto para eu ganhar o máximo possível, porque quanto mais eu ganho, mais a minha equipe ganha. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, a gente sempre fala que o lutador é a sua própria empresa, né? É um prestador de serviço. O serviço é soco. É isso aí. O nosso esporte eu considero o esporte individual mais coletivo, né? Como o Vitor falou ali, a gente depende muito de uma segunda, de uma terceira, de uma quarta, de uma quinta pessoa para poder estar fazendo o camp, né? Que é a época de treinamento, né? Que a gente se prepara até a luta. Então a gente precisa muito um do outro. Lá a gente não tem esse luxo de pagar um sparring, de pagar uma pessoa para poder nos ajudar. Então a gente é muito família, a gente depende muito um do outro para estar podendo alcançar o nosso objetivo. E o UFC ele tem os eventos de lutas, não só o UFC, mas quando você só recebe quando você luta. Então uma pergunta frequente das pessoas é assim, mas se tu perde, tu não ganha. Não, você ganha, você tá vendendo a tua imagem, né? Queira ou não, a gente somos um entretenimento. Então a gente depende de pessoas pagando para nos assistir, né? Então você recebe o contrato. No UFC eles pagam, em cima desse contrato com a tua vitória, um bônus a mais. E também tem que nem aconteceu agora no Vitor, é o quarto bônus, Vitor, que tu ganha? Então o Vitor, essa luta ele ganhou o bônus também por performance. Como ele teve um nocaute, aplicou um nocaute no cara, foi uma performance. Então ele ganhou uma bonificação em cima disso, além do contrato dele normal com a vitória.
Então, algo para a gente, né, que é muito complicado, às vezes, é essa questão da exclusividade. A gente depende muito de patrocinador para poder nos manter nessa época quando a gente não luta, porque em cima dos dias de treinamento vem as lesões também. Então, quando se lesiona, às vezes eu tenho uma luta aqui marcada para 2 semanas, eu me lesionei e não vou conseguir. E às vezes é uma lesão que vai me tirar 6 meses, 2 meses, até 1 ano. Né? Então aí é complicado. Eu já cheguei a ficar 1 ano sem lutar. Uma lesão de joelho, né? Ligamentar. Então são lesões que acabam te tirando um tempo hábil da tua carreira. E se não tem, se você não tem uma boa gestão nas tuas mídias, uma boa gestão da tua imagem, patrocinadores que queiram te patrocinar e que você possa te manter, né, nesse tempo que você está em recuperação, fica difícil de você, né, estar sobrevivendo. Então tem que ter alguma coisa ao lado para você conseguir se manter. E é muito difícil você ter um outro negócio a não ser a luta, porque a luta ela te toma muito tempo. Toma muito tempo. Você tem que treinar, você tem que descansar, né, você tem que se alimentar bem. Né, e você, nesse tempo que você tem de descanso fora do treino, você só quer dormir e descansar, você não quer fazer outras coisas, porque é muito sugado. A gente faz treinos de manhã, tarde e noite. Então, praticamente são uns 3 períodos ali que gera mais ou menos entre 4 a 5 horas de treino. Né, e dependendo do treino, ele é um pouco mais intenso, e quando ele não é mais intenso, ele é mais prolongado. A gente começa 9 horas da manhã, às vezes termina meio-dia o treino. Então ele é puxado, às vezes termina 10 horas, 10 e pouquinho. É um treino mais curto, mas ele é mais intenso. Então tem que ter toda essa logística também para poder nos manter. Né? E muita gente acha que a gente ganha dinheiro para lutar 15 minutos, né? Fala assim, pô, você vai lá e em 15 minutos já ganha esse dinheiro todo aí? Quem dera se fosse assim, né, Eliseu? Porque todo o trabalho é feito quando ninguém vê. Que é dieta, preparação, é dormir, é fisioterapia. Então tudo isso faz parte do trabalho do lutador, que é como se fosse uma empresa. A empresa contrata vários funcionários, qualifica os funcionários, trabalha no seu marketing tudo, às vezes para entregar um serviço de maneira muito rápida. Então ninguém vê todo o investimento que foi feito para entregar o serviço naquele tempo hábil, né? A Bíblia fala a respeito de um jovem chamado Davi, foi rei de Israel, e Davi matou Golias, um gigante. Mas quando perguntam para ele assim, por que você pode lutar com o gigante? Ele falou, não, Deus já me ajudou, eu já matei um leão uma vez, já matei um urso, eu já fiz muita coisa no secreto para agora poder estar nesses 15 minutos de luta aqui, de fama, né? Acho que é algo que vem para a vida. Uma coisa que o Eliseu estava comentando ali é dessa disciplina do treino, né? Você agora estavam falando aqui. E quando eu penso em luta, eu penso muito em... Cara, esses caras são disciplinados. Todo dia treino, todo dia comida certa, todo dia a rotina, todo dia é muita disciplina para poder alcançar aquilo que vocês almejam. Mas eu não sei se é só isso, né? Não sei, algum de vocês talvez poderia responder para a gente. Quais são as qualidades, assim, as virtudes, aquilo que é necessário para você... Cara, eu vou ser um lutador e para eu ser um bom lutador... Isso aqui eu tenho que ter na minha vida, eu tenho que ter essa rotina, essa disciplina, eu tenho que ter... Né, quais seriam, assim, uma coisa que eu vejo em vocês? Paciência, né, calma, né? Eu tenho que ter essas qualidades. Quais seriam qualidades que você diria, um bom lutador tem essas qualidades? Assim, eu acho que, antes de tudo, o que diferencia, né, o profissional do amador é justamente isso, a persistência e o foco, né? E entender que você, mesmo cansado, machucado, você precisa executar a função. O amador, ele tem o luxo de descansar. Então, acho que uma das principais coisas que diferencia é justamente a persistência e entender que o teu objetivo, ele depende só de você. Por mais que tenha o coletivo, mas é o teu corpo presente que vai ter que estar lá todos os dias pagando aquele preço para que você consiga alcançar o objetivo. Então, você se abdicar de uma vida social, cara, isso é fichinha. Isso não tem como tu ter uma vida social comum e querendo ser um atleta de alto rendimento profissional. Porque você precisa do descanso. Você precisa do treinamento, você precisa do descanso logo em seguida. Né? O meu médico costuma dizer que eu já sou um atleta de terceira idade.
né? Pela idade que eu tenho, eu já sou, então eu preciso mais do que o treinamento, o descanso, né? Então, imagine se eu fosse sair, se eu fosse pegar noitada, né? É uma coisa que eu já nunca gostei muito mesmo, né? Não digo assim, falar, você bebe, cara, não vou dizer que eu não bebo, eu gosto, e eu gosto assim, às vezes tomar uma cachaça, eu sou do interior, né, cara, então não tem como dizer, você não gosta de beber, uma pinga de vez em quando, mas não também para me tirar o bom senso, mas não também para me tirar o bom senso, né, e me deixar inapto no outro dia acordar e treinar. Então, penso muito no meu pós também, no meu durante, mas o meu pós, como que eu vou estar? O que eu estou fazendo hoje, né, que possa me afetar em alguma coisa amanhã. Então, ter uma noite muito bem dormida, os treinamentos muito bem acentuados, muito bem planejados. É importante ter um head coach, né, o treinador principal, te dando essa determinação, essas funções, né, ter um médico adequado para que ele te passe correto a tua parte de suplementação, tendo os exames em dia. Então, a parte do profissionalismo ela é muito ampla. Ela é muito ampla, né? E quando chega nesse detalhe que a gente vai brigar naqueles 15 minutos ali, que a gente vai lutar, vai competir, cara, ele passa tão rápido, por mais que ele seja... Você está ali, nossa, cada minuto parece que é uma eternidade, mas no final ele passa tão rápido, você pagou, né, o preço tanto tempo lá atrás, né, que às vezes não é só daquela luta, mas são das outras lutas. Então é um processo que tu vai construindo até chegar naquele momento, né? E ele passa tão rápido que às vezes você pensa, cara, né, será que só isso aqui valeu a pena? Mas na verdade o que valeu a pena foi o dia a dia que você se comprometeu, que você se abdicou, que você se fortaleceu em espírito, se fortaleceu na tua parte física, né? Para chegar naquele objetivo 100%. E eu até complemento um pouco, além de tudo, de disciplina, persistência, que um atleta precisa. Eu acho que o esporte de luta é um dos poucos esportes que você tem que falar também de coragem, né? Porque quando se fala em coragem, vou te dar um exemplo. Vou perguntar para você, você tem coragem de jogar vôlei? Tem. Coragem, você vai lá jogar vôlei, não é um esporte que te bota um risco de vida. Agora, você tem coragem de entrar no octógono com outro cara, que você sabe que ele quer te machucar e muito? Então, eu acho e coragem do dia a dia também, porque você imagina, você está todo dia treinando com caras profissionais, caras que conhecem o seu jogo, não é fácil. Todo dia o cara está pensando assim, ontem esse cara me deu um atraso. Hoje eu vou dar um atraso nele, eu sei qual que é o ponto fraco dele. Então, tudo isso, eu falo que, além da disciplina, da persistência e tudo mais, eu acho que o esporte de luta te dá essa coragem. Eu acho que o cara que luta, eu acho que ele já não tem medo de fazer mais nada que eu ofereço, porque realmente é um esporte diferente, né? É que a luta, né, nesses 15 minutos, se for ver, é algo bom, né? Porque difícil é você estar todo dia com 50 cabeças lá na academia, um com mais raiva do que o outro, no sentido competitivo, obviamente, né? Em busca de um patamar onde possa estar no evento que possa dar condição dele de ter uma boa alimentação, dele conseguir uma boa moradia, dele ter um conforto, de alguma forma, para ele estar investindo mais ainda na carreira dele. Então, isso é fácil, né? A competição em si é fácil, o difícil é esse dia a dia mesmo. A competição é todo dia. A competição é todo dia, o processo... O cara cheio de problema, brigou com a mulher, não sei o que lá, vai descontar em você, né, da academia. Exatamente. Tem que lutar só com o solteiro. E aí, na verdade, né, isso aí que também é um ponto interessante, porque vitoriosos somos nós que ficamos aguentando o peso pesado lá, levar soco de peso pesado, imagina. Então, e a gente recebe mal ainda. Vocês treinam juntos? Treinamos juntos, então todo dia você tem a oportunidade de tentar lutar. Às vezes eu vou pro outro lado do tatame. Tamanho não é documento, senão o elefante era o rei da selva. Lá na academia não tem isso, não. E agora que você falou de coragem e tal, essa sensação, esse pensamento ali, aquele que a gente assiste ali, você entrando naquele corredor para entrar no ringue ali, quais são os pensamentos? O que você controla eles? Você deixa eles controlar você? O que vem na cabeça? Né? Mais de 25 lutas, 25 vitórias, né?
você tem, que eu vi ali, você já 12 vitórias. O que vocês pensam nesse momento? Estou me preparando para entrar. Eu fiz todo esse treino, eu fiz tudo isso, agora eu quero que esse negócio cabe em 25 segundos. Né? Então, quando você entra ali, aí já esquece isso. Não tem quem falou mais, quem falou menos, quem treinou mais, quem treinou menos. É dois caras que querem ganhar. Mas quando você começa a entrar naquele corredor ali, igual é clichê, mas coragem não é não ter medo. É você ter medo, mas falar assim, e aí, o que o medo resolve? Eu vou para cima do mesmo jeito, é fazer aquilo de combustível. Quando você começa a fazer a caminhada até o octógono, toda energia de ansiedade, de raiva, de felicidade, de estresse, tudo vira combustível. Porque você sabe que aquele ali é o seu momento, e você não pode deixar as emoções tomarem conta, também não estragar, mas também não deixar elas ali inibidas, porque você tem que aproveitar o momento. Então você tem que saber sempre dosar, não para passar do ponto, nem para ficar muito calmo, mas sempre para equalizar e não só aproveitar melhor o momento, mas como tirar o melhor proveito daquilo, mostrar realmente o que você fez. Você tem a emoção de dar o seu melhor, de buscar o melhor, mas ter o discernimento de fazer o seu melhor trabalho também, fazer aquilo sem se perder do foco, né? Porque às vezes a gente está assistindo de casa ali, né? E a câmera dá aquele foco em vocês, assim, a luta já está acontecendo. E aí você vê que tem um treinador, tem alguém que está gritando ali, faz isso, faz isso, faz isso. Só que parece que às vezes vocês não escutam, né? Parece que você está tão focado. Não é que não escuta, assim, mas parece que você está tão focado que tem gente gritando, tem coisa e essa mentalidade, né, esse foco é algo necessário. Esse trabalho, né, eu sou um cara que não fico nervoso durante a luta e nem no processo de entrada. Eu fico mais nervoso umas 2 semanas antes, onde eu preciso dar um choque de perca de peso, meu treinamento ele aumenta e a estratégia começa a afinar um pouquinho mais. Então, o trabalho psicológico, desde a entrada, a gente visualiza muito isso. Desde você chegar no vestiário, o cara está fazendo a bandagem na tua mão, o treinador conversando contigo ali naquele momento, você fazendo aquecimento, né, o juiz vindo no vestiário repassar todas as informações dentro do octógono, né, essa passagem, a música que você vai entrar. Então, tudo isso a gente acaba já trabalhando antes, né, porque quanto mais você imaginar o momento ali, o cenário, eu acho que mais confiante, de certa forma, você vai estar e menos surpresa você vai ter. Obviamente que toda luta vai ter a sua surpresa, né? Uma luta que a gente tem como exemplo foi a última luta do Vitor, que ele tinha toda uma estratégia e ele conseguiu colocar essa estratégia no final da luta, que o treinador chegou para ele e falou, cara, vamos manter a estratégia, você está querendo se superar naquilo que o cara é bom, porque esse é um problema que a gente tem como lutador muitas vezes. A gente quer mostrar que a gente é melhor do que o cara naquilo que o cara já faz melhor. Mesmo a gente não sendo, mas a gente quer provar algo de alguma forma. E isso, competitivamente, é errado. Por que você não vai terminar o mais rápido possível naquilo que o cara é ruim, né? Ou que ele é menos, né? Que ele é menos bom. Então, às vezes, a gente quer competir em alguma área que não é interessante para a gente e acaba levando a um resultado que não é satisfatório. Né? Então, essa luta foi um grande exemplo, né? Eu já passei por essas situações também. Infelizmente, algumas eu consegui superar, outras eu não consegui superar. Mas isso fica né, de grande sempre de aprendizado para a gente poder elevar o nosso conhecimento, chegar a um estágio onde a próxima competição a gente possa melhorar.